Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Brasileira ganha indenização milionária por acidente em 2016 no trem de Nova York. Casa Branca anuncia a revisão de milhões de green cards emitidos nos Estados Unidos. Black Friday, mesmo com tarifas, varejistas esperam gasto recorde de $1 trilhão até o final do ano. Especialistas dão dicas de como armazenar as sobras do Thanksgiving de forma correta e evitar intoxicação. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A Justiça dos Estados Unidos determinou o pagamento de uma indenização milionária para uma brasileira que perdeu o braço e a perna no metrô de Nova York. O caso aconteceu em 2016. O processo demorou anos, mas a sentença foi anunciada agora, em 2025. Luísa Jansen Harger da Silva vai receber 81,7 milhões de dólares, o equivalente a quase 440 milhões de reais. Em 2016, a brasileira passou mal, desmaiou em uma estação da Atlantic Avenue em Nova York e caiu no vão do metrô. Ela foi atropelada por um dos trens e perdeu um braço e uma perna. Os advogados da brasileira entraram com um processo alegando que o sistema de transporte sabia há mais de 15 anos que as plataformas precisavam de dispositivos de segurança para impedir que alguém caísse nos trilhos e se machucasse, mas nunca fez nada. Depois de anos de processo, o Tribunal Federal do Brooklyn concordou com a alegação de que o caso era evitável e que foi negligência do metrô de Nova York. O sistema de transporte prometeu recorrer da decisão. O governo Trump quer suspender permanentemente a imigração do que chamou de países de terceiro mundo aqui nos Estados Unidos. A medida foi anunciada depois do ataque armado em Washington, D.C., envolvendo um afegão. Matias Brotero tem as informações. O cidadão afegão, suspeito de atirar contra 2 guardas nacionais aqui perto da Casa Branca, será indiciado por homicídio. O anúncio da morte da militar Sarah Beckstrom, de 20 anos, foi feito por Donald Trump. Horas depois, o presidente americano disse que o governo vai suspender permanentemente a imigração do que chamou de países do terceiro mundo, sem citar quais seriam essas nações. Trump reforçou que o outro guarda atingido, Andrew Wolf, de 24 anos, segue lutando por sua vida. No pronunciamento, o americano afirmou ainda que o governo analisa a possibilidade de deportar a família do suspeito de realizar os disparos. Hamanullah Lakanwal imigrou para os Estados Unidos quando as forças americanas abandonaram Cabul em 2021 e o Talibã assumiu o controle. Ele trabalhou com unidades militares apoiadas pela CIA, o Serviço Secreto Americano, na guerra do Afeganistão. De acordo com a imprensa americana, um amigo de infância do suspeito afirmou que Lakanwal sofria de problemas de saúde mental e ficava perturbado com as baixas que sua unidade havia causado. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. A Casa Branca também anunciou a revisão de milhões de green cards emitidos aqui nos Estados Unidos. A medida deve afetar diretamente cidadãos de pelo menos 19 países considerados preocupantes. O Brasil não aparece nessa lista. O USCIS, Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, anunciou que vai revisar de forma rigorosa o Green Card, o documento de residência permanente emitido a imigrantes de 19 países. Eles correm o risco de perder o documento e de serem deportados. A medida foi ordenada pelo presidente para ampliar as regras de controle migratório. Trump disse que o objetivo é manter a população do país em segurança. A lista não inclui o Brasil, envolve apenas países que já tinham sido afetados por restrições de viagens e entrada nos Estados Unidos, como o Afeganistão. País de onde veio o imigrante responsável por atirar contra os 2 soldados da Guarda Nacional em Washington, D.C. Hamanullah Lankawal, de 29 anos, atuou na força paramilitar apoiada pela inteligência americana no seu país de origem. Ele chegou aos Estados Unidos em 2021 e recebeu o Green Card. Ele foi beneficiado por um programa do ex-presidente Biden destinado a ajudar afegãos que trabalharam junto com as forças americanas ao longo dos 20 anos de guerra.
20 estados norte-americanos decidiram processar o governo Trump por cortes e novas condições impostas a um programa federal de habitação permanente que é destinado a pessoas em situação de rua. Uma coalizão de procuradores gerais e governadores, liderada por Nova York, entrou na justiça contra a administração Trump. O alvo é o programa Continuum of Care do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que trabalha em parceria com organizações locais para conectar pessoas sem teto à moradia e recursos. Segundo a ação, mais da metade dos recursos destinados à habitação permanente será cortado no próximo ano. O dinheiro passará a ser direcionado para moradia transitória, com exigências de trabalho ou serviços. Outro ponto polêmico é que o Departamento de Habitação poderá negar financiamento a organizações que reconheçam a existência de pessoas transgênero ou não binárias. Os estados afirmam que as mudanças vão agravar a crise de moradia e discriminar grupos vulneráveis. Próximo bloco, as autoridades alertaram para o início da temporada de roubos de pacote nas portas das casas. E ainda, Black Friday, mesmo com tarifas, os varejistas estão esperando um gasto recorde de $1 trilhão até o final do ano. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Hoje foi dia de Black Friday aqui nos Estados Unidos e essas vendas marcaram o pontapé inicial das compras de final de ano. Os varejistas dizem que mesmo com as tarifas impostas pelo governo Trump, os consumidores mudaram muito pouco o comportamento e devem gastar um valor recorde até o final deste ano. A reportagem é do Eliseu Caetano. Hoje foi dia de caçar descontos e aproveitar para renovar a casa, o guarda-roupa e garantir o presente ideal e com promoção para o Natal. Vale a pena esperar por esse momento e tá pesquisando, né? Sempre tá pesquisando os preços e comprar mesmo no dia. Mas quem buscou brinquedos e eletrônicos foi surpreendido. Alguns itens estavam mais caros que o esperado, por causa das tarifas dos Estados Unidos impostas a países parceiros. O professor de economia da faculdade de Virginia Tech, David Bieri, diz que, infelizmente, muita coisa que as pessoas buscaram na Black Friday ou para o Natal não são produzidas nos Estados Unidos. This Christmas, or in past Christmases, is stuff that is no longer produced in the United States. Apesar disso, os especialistas dizem que se os consumidores pesquisarem, podem conseguir promoções muito boas. A ideia é que esse impulso do Black Friday dure até a Cyber Monday, na segunda-feira, quando os descontos ficam apenas online. Estas vendas marcam o pontapé inicial das compras de final de ano e os varejistas estão animados, prevendo que os consumidores gastem um valor recorde de $1 trilhão. É uma época do ano que requer mais demanda, então a gente acaba aumentando um pouco o horário do pessoal que fica trabalhando no atendimento e-commerce, então eles acabam trabalhando um horário um pouquinho acima do normal. Então a gente põe lá mais umas 2, 3 horas a mais, porque realmente tem esse retorno. Então vale a pena para a empresa, não só para a gente, como outros colegas também fazem o mesmo. Lugares com muito volume até acaba dobrando até o staff só para o Black Friday e Cyber Monday. Normal. E com tanta promoção à vista, se manter dentro do orçamento tem se tornado cada vez mais uma missão difícil. Por isso, muita gente com dívidas e uma enorme lista de presentes está seguindo uma nova tendência aqui no país: as compras de segunda mão. A previsão é que 1 em cada 4 pessoas se endivide neste período de compras de fim de ano. Mas para escapar dessa estatística, tem muita gente embarcando em uma nova tendência que vem se tornando popular e ganhando força no território norte-americano: os presentes de brechós ou lojas de revenda online. Os consumidores estão dispostos a gastar quase 40% do orçamento de fim de ano em produtos de segunda mão, afirma Alan Brotem, da ThreadUp.
O especialista diz que esse aumento das vendas desses produtos é por causa do estigma e do preconceito que estão desaparecendo. Rotten diz que o custo-benefício é ideal para os consumidores, uma forma de aproveitar o dinheiro, conseguir produtos bons, exclusivos e diferenciados. As compras de produtos usados também são uma forma de evitar começar o ano cheio de dívidas e com várias contas parceladas. É fácil esquecer algumas das 20 compras parceladas que você fez. E quando há atraso, isso pode afetar seu histórico de crédito. Explica Cynthia Shen, cofundadora da plataforma Kick-Off, criada para ajudar pessoas com problemas financeiros. A dica final é usar aplicativos de orçamento para visualizar todos os seus gastos e mostrar quanto dinheiro ainda sobra na sua conta no resto do mês e, assim, evitar surpresas. As autoridades estão alertando os moradores do país para redobrar a atenção neste final de ano. É que neste período o número de pacotes roubados na porta das casas dobra. É um crime cada vez mais comum aqui no país e que provoca bilhões de prejuízos tanto para os consumidores como para os lojistas. Pelo menos 1 em cada 4 pessoas já foi vítima desses ladrões nos Estados Unidos. Ao longo de todo este ano, 104 milhões de pacotes foram roubados das casas, um prejuízo de 15 bilhões de dólares. E com as festas e compras de final de ano, as autoridades emitiram um alerta para o aumento desse crime em todo o país. Em Nova York, uma quadrilha especializada no Port Pirate foi desmantelada pelas autoridades. 14 pessoas foram indiciadas e 200 pacotes roubados foram recuperados, a maioria de aparelhos celulares. Para evitar esse tipo de crime, os especialistas dão algumas dicas. Acompanhe as notificações do percurso e entrega do pacote. Combine horário de entrega. Se possível, marque para entregar em mãos, com assinatura. Se você não estiver em casa, combine locais alternativos. Outra opção é retirar o pacote no correio. Instale câmeras de vigilância. A FedEx informou que está reforçando a segurança e trabalhando com a polícia para proteger clientes e motoristas. Agora a gente fala do Oriente Médio. A operação antiterrorismo do exército israelense se intensificou nesta semana na Síria contra organizações da região. Os detalhes com Vitor Larregina. Uma operação militar israelense no sul da Síria terminou em confronto e 6 militares feridos. Segundo o governo sírio, 13 pessoas morreram. A operação prendeu 2 irmãos que participavam de uma organização terrorista islâmica. Houve troca de tiros. Nas últimas semanas, a inteligência israelense identificou planos de ataques iminentes contra Israel. As operações antiterrorismo do exército israelense se intensificaram nesta semana. Na Cisjordânia, 2 terroristas foram mortos em uma abordagem na cidade de Jenin. A Jihad Islâmica confirmou que os homens mortos faziam parte da ala militar da organização. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, flagrante de tirar o fôlego. Mulher salva um bebê que andava sozinho em uma rua movimentada de Oklahoma. E autoridades alertam para os riscos de celular na cama. Menino de 8 anos sofreu queimaduras graves no Kansas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Em Oklahoma, um flagrante de tirar o fôlego. Uma criança de 1 ano e meio, de fraldas, foi vista vagando sozinha em uma avenida movimentada. Foi Tiffany Williamson, que esperava no semáforo, quem viu o menino e agiu rápido. Ela bloqueou o trânsito com o carro, pegou a criança e chamou a polícia. O menino de 1 ano e meio estava sob cuidados de um homem que, segundo os oficiais, estava sob efeito de maconha medicinal e não vigiava o pequeno. As autoridades chamaram o Departamento de Serviços Humanos, que avaliou a casa e decidiu manter a criança com a família. Já o homem responsável de cuidar do menino pode responder por negligência.
E falando em crianças, tem um alerta das autoridades para os pais neste final de ano envolvendo crianças pequenas e celulares. No Kansas, um menino sofreu queimaduras graves por causa de um aparelho ligado ao carregador que estava na cama e pegou fogo. Lorenzo Lopes, de 8 anos, levou um susto que quase custou a sua vida. O menino estava dormindo quando o colar dele engatou entre o carregador do celular e uma extensão na tomada. Isso provocou um choque elétrico e fez a blusa dele pegar fogo. A mãe, Courtney Peddington, contou que se o menino não tivesse arrancado a corrente, ele teria morrido eletrocutado. Lorenzo sofreu queimaduras no pescoço, nas mãos e no corpo e vai se submeter a uma cirurgia de reparação. A mãe alertou outros pais sobre os riscos de celulares e carregadores nas camas das crianças. Para Lorenzo, a história dele pode salvar vidas. Em Iowa, estudantes de uma faculdade estão usando a criatividade e a solidariedade para ajudar pessoas em situação de rua. O projeto envolve reciclagem e muita dedicação. Alunos do Community College se juntaram à Associação de Enfermeiros Urbanos para uma ação de solidariedade, produzir itens destinados aos mais vulneráveis. Usando materiais reciclados, originalmente empregados para embalar instrumentos cirúrgicos, os estudantes do curso de tecnologia cirúrgica fabricaram colchonetes, travesseiros, toucas e bolsas. Segundo John Hadley, coordenador do programa, a maioria das pessoas em situação de rua na região é transitória e por isso é importante que elas possam levar esses itens consigo. Cerca de 30 voluntários, entre alunos e professores, participaram da ação, com meta de produzir 100 bolsas para doação. Um trabalho que une educação, compromisso social e esperança para quem mais precisa. Na Califórnia, milhares de pessoas formaram filas para pegar alimentos de emergência que foram distribuídos em Long Beach. Muitos moradores ainda não receberam os benefícios do SNAP, o Vale Alimentação. E por isso, essa ação de solidariedade foi feita para ajudar essas pessoas no feriado prolongado. Algumas pessoas estão esperando até 3 horas para receber uma caixa com produtos frescos e itens básicos. Muitos disseram que ainda estão aguardando o retorno dos seus benefícios do SNAP, que é o Vale Alimentação. Outros, por causa da imigração, estão com medo de sair de casa. Este morador afirma que a situação está difícil e agradece por lugares como este, onde as pessoas doam comida para ajudar quem está passando por dificuldades. Catherine Davis é uma das beneficiadas. Ela diz que essa ajuda faz a diferença na vida de quem enfrenta custo de vida alto e louco. Just the cost of living. It is crazy. Para ajudar, o condado de Los Angeles destinou mais de 10 milhões de dólares em fundos de emergência. A ideia, segundo a supervisora do condado, Janice Henn, é oferecer dignidade e fazer com que as pessoas tenham comida nas festas de fim de ano. To make sure you have food on the table. O evento foi organizado pelo LA Regional Food Bank e mostra como a comunidade se une para garantir que ninguém fique abandonado. No próximo bloco, especialistas dão dicas de como armazenar sobras do Thanksgiving de forma correta. E hoje é Dia Nacional das Torradas Francesas ou rabanadas, um dos pratos mais tradicionais de final de ano. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. A Casa Branca quer mudar as regras de proteção a espécies ameaçadas nos Estados Unidos. A proposta revoga medidas da era Biden e já gera polêmica entre os ambientalistas.
O governo Trump avança com uma proposta polêmica: rever as regras de proteção a espécies ameaçadas e em perigos de extinção. A ideia é restaurar normas da era Trump do primeiro mandato, que reduzem a proteção de espécies ameaçadas como animais e plantas em risco de extinção. Um dos pontos mais críticos é permitir que fatores econômicos influenciem na decisão de quais espécies devem ser protegidas pelo governo federal ou não. Também seria eliminada uma regra que garante automaticamente a proteção a espécies ameaçadas igual à de espécies em extinção. A proposta está aberta para comentários públicos por 30 dias. O governo diz que é uma medida de bom senso, mas os ambientalistas alertam: o impacto pode ser devastador para a biodiversidade. Então, vamos dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar nesse final de semana. Olha só, a gente começa por Boston, por lá tem tempo encoberto com mínima de 26 graus, bastante frio nessa área aí, máxima de 40. Washington, a mínima de 24, Charlotte a mesma coisa, mínima de 24, máxima de 45. Atlanta, o sol não dá as caras por lá, Jacksonville, tempo encoberto, Tampa, o mesmo cenário, Miami tem previsão de chuva, mínima de 60, máxima de 72 graus nessa área aí. Houston, a gente tem tempo encoberto, mínima de 58. San Antônio também, apenas nuvens aí, mínima de 63, máxima de 74. Albuquerque, nublado também, mínima de 28, máxima de 59. Los Angeles tem ventania ao longo do dia. São Francisco tem sol entre nuvens, com mínima de 44 graus, máxima de 54. E além de falando de clima, neste final de semana, a volta para casa no pós-Thanksgiving deve ser complicada para milhões de pessoas. Uma tempestade de inverno está atravessando o país e já está provocando chuva, ventania e muita nevasca. O alerta de risco de mau tempo por causa de uma nova tempestade de inverno é para quase todo o país. Afeta tanto o setor aéreo como o terrestre. No noroeste até o centro-oeste do país, a previsão é de neve intensa e ventos fortes. O norte de Michigan já está todo coberto de branco. Caiu mais de 30 centímetros de neve, enquanto áreas de Cleveland e Erin acumulam até 10 centímetros. No sábado, tempestade de chuva e neve avança para estados como Missouri, Nebraska e até o Texas, com possibilidade de neve. Estradas escorregadias e visibilidade quase zero devem complicar a vida de quem vai pegar a estrada no centro-oeste. E no domingo, justamente o dia de maior movimento nos aeroportos e rodovias, a chuva chega ao nordeste, afetando quem viaja de avião ou dirigindo pelo corredor da I-95. Junto com isso, o clima está mudando. O inverno está chegando mais cedo. Aqui na Virgínia, em algumas cidades, a neblina intensa e a chuva fraca reduziram a visibilidade nas rodovias e provocaram acidentes isolados. Para o final de semana, a previsão é de frio e clima instável, com risco de chuva e neve em algumas áreas. Com essa nova tempestade de inverno no país, a recomendação é antecipar a viagem de retorno para o sábado. Você que vai viajar de avião já deve se preparar emocionalmente para ficar um tempo extra no aeroporto, porque com esse clima, com essas neves, geralmente os voos são atrasados. As autoridades chamam a atenção, principalmente nas estradas. Muito cuidado, porque muitos acidentes já sendo reportados nos Estados Unidos neste feriado de Ação de Graças que ainda nem terminou. Um dia depois do feriado de Ação de Graças, todo mundo cozinhou muito para reunir a família e amigos. E claro, acabou sobrando parte da ceia. Mas você sabe o que fazer com essas sobras? Olha, é preciso seguir algumas regras de armazenamento para que essa comida não vire um risco à saúde. Olha só. As sobras do Thanksgiving são tradição nas famílias dos Estados Unidos, mas é preciso cuidado para que elas não causem intoxicação alimentar. Especialistas alertam que os alimentos cozidos não devem ficar mais de 2 horas à temperatura ambiente. Depois disso, os riscos podem aumentar de bactérias. O ideal é guardar a comida em recipientes rasos e bem fechados para que esfriem de maneira uniforme.
As sobras podem ser consumidas por até 4 dias na geladeira. Se a opção for congelar, elas duram de 3 a 4 meses sem perder a segurança. Dessa forma, você aproveita as sobras e também evita desperdícios. Segundo a organização sem fins lucrativos Refeed, mais de 300 milhões de libras de alimentos devem ir parar no lixo nesse Thanksgiving. Isso equivale a 550 milhões de dólares jogados fora, quantidade suficiente para alimentar todas as pessoas em insegurança alimentar aqui no país por pelo menos 5 vezes seguidas. E para fechar o jornal com um gostinho de quero mais, a gente vai falar da rabanada, que aqui é chamada de torrada francesa. É um dos pratos mais tradicionais das festas de final de ano, mas que é comemorado no território norte-americano hoje. A torrada francesa pode ser servida a qualquer hora do dia e de qualquer maneira. No Brasil, é chamada de rabanada, fatia dourada, fatia parida ou até fatia de ovo. É feita com pão, ovo, leite e calda de açúcar ou leite condensado, além de canela. Os ingredientes vão variando de região para região. Esse prato doce é tipicamente servido no Natal e compõe a mesa da ceia. E ainda continua no dia seguinte, no café da manhã. Em outros países, são servidos também em diferentes datas festivas e celebrações, além de possuir ingredientes variados. Diz a história que a rabanada surgiu no século XV. Receitas desse prato foram encontrados em livros de um poeta espanhol, mas a origem exata desse item gastronômico é um tanto quanto controversa. Pode ter nascido na Espanha, Portugal, Inglaterra ou França. Difícil afirmar. Os historiadores alegam que essa iguaria pode ser muito anterior. Ela pode ter surgido há milhares de anos, na cozinha do Império Romano. Foram encontradas receitas dessa época com os mesmos ingredientes. Em várias partes do mundo, incluindo aqui, nos Estados Unidos, esse doce ganhou o nome de torrada francesa. E hoje, dia 28 de novembro, é o dia que se comemora esse prato que é adorado por adultos e crianças. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te encontra na próxima edição. Até lá!